Boa tarde, meus amigos. Bem-vindo ao canal da Eco Pintura Industrial. Estamos aqui para tratar sobre um novo tema com relação à manutenção e restauração de telhados. Há muitos anos, os telhados eles são tratados, estão sendo tratados, né, de uma maneira muito desleixada, digamos assim, né? O tema seria esse, desleixamento da parte do tratamento de manutenção e restauração desses telhados. Porque as manutenções só ocorrem nessas superfícies quando elas apresentam problemas de infiltração ou através de um temporal que ocasionou alguns estragos, e aí que você faz a restauração ou a manutenção desses setores através de uma infiltração ou coisa desse gênero. Sendo que as informações que se tem no presente momento, pesquisas, e um trabalho que a gente faz bastante nesse setor é buscar achar soluções para resolver esse tipo de problemas, a gente se deparou com um índice muito alarmante, que mostram que grandes prejuízos ocasionados na área de indústrias, na área do agronegócio, são ocasionados pelas estruturas, pelos telhados ou pelas coberturas de silos. E isso nos chamou a atenção. E a gente começou a se aprofundar sobre os estudos e tentar entender o porquê que essas coisas ocasionam, né? Como a Eco Pintura é uma empresa que atua na área de impermeabilização, chegando diante desses fatos, começamos a buscar, além de entender o que está acontecendo, também a buscar uma solução que fosse de forma sustentáveis e que tragam benefícios também para esses setores. Todos sabemos que o Brasil é considerado o maior celeiro do mundo. A tecnologia avançou muito na área de genéticas, de sementes e grãos, e aumentou bastante na área de proteína animal também. A nossa tecnologia hoje ela serve para o mundo inteiro, né? Eles vêm aqui buscar, inclusive, conhecimentos e técnicas para desenvolver nos seus países. E hoje, com a chegada da indústria 4.0 e da inteligência artificial, que está chegando nesses setores também com grandes avanços, com grandes tecnologias, buscando reduzir o máximo possível os impactos ambientais e, além disso, também reduzir bastante os quesitos na área de desperdícios nesses segmentos. Então, mas uma das coisas assim que ainda são muito poucas empresas que dão a devida importância com relação à cobertura, ao telhado. Quais são os benefícios que um telhado traz na sua estrutura? Quais são os impactos ecológicos que eles causam na região? Quais são os prejuízos que eles acabam determinando dentro do setor, numa linha de produção da indústria, que afetam a produção ao ponto de perder a qualidade e a produtividade? E algumas empresas estão atrás de solução e investiram em processo de ventiladores e vaporizadores que acabam aumentando muito o consumo de energia elétrica e o consumo de água também. Mas esse consumo de água também, além de eles terem o consumo, ele produz, de uma certa forma, né, locais aumenta a proliferação de fungos e bactérias, ocasionando isso também problemas respiratórios, ou seja, trazendo um processo de insalubridade maior dentro dessas indústrias também, ocasionado por esse processo de ventilação. E a emissão e o maior consumo de energia elétrica também acaba ocasionando uma emissão maior de CO2 e outros gases que também contribuem muito para o impacto no planeta. Hoje, né, o planeta vive praticamente num colapso com relação à emissão desses gases. Então a gente de alguma forma precisa frear essa situação. Então a Eco Pintura, ela começou a pesquisar sobre o mercado, ver quais são os impactos que esses telhados trazem, né, dentro da produtividade, que primeiro é consumo excessivo de energia elétrica, consumo excessivo também de água para manter os vaporizadores para refrescar o ar do ambiente, para aumentar a umidade do ar do ambiente. Investe em telhas de
em telhas com... fugiu o termo agora, desculpe. Telhas dupla, né? Telha sanduíche, que acabam fazendo isolamentos de calor, que isolam parte desse calor, mas eles isolam, eles não resolvem o problema. Então veja que o tratamento de muitas empresas estão dando é na parte interna, ou seja, eles estão gerando situações para melhorar a parte de insalubridade interna da linha de produção, porque as máquinas com processos eletrônicos também acabam sofrendo, tendo maior número de manutenção e chegando muitas vezes até parar uma linha de produção. E isso ocasiona perdas gigantescas, mal-estar nos funcionários em função de trabalhar em ambientes insalubres com excesso de calor, porque a irradiação solar ultimamente ela vem aumentando muito no mundo com relação a essas variações climáticas do planeta, que vem sofrendo, né? Então isso tem aumentado muito a irradiação solar. Os níveis de raios infravermelho têm sido muito grandes. E isso ocasiona um grande aquecimento nessas superfícies. Então não adianta você tratar simplesmente a parte interna dessa superfície, com mecanismos que vão gerar ainda maior produção de energia, maior consumo de energia elétrica. Então a Ecopintura, baseada em cima disso, ela começou a se aprofundar em pesquisas com relação a isso, e foi atrás de materiais que pudessem trazer soluções de forma sustentáveis. Com isso, a gente teve uma parceria muito grande com a Thermo-Off, e ela nos apresenta um produto que é realmente magnífico, que ele atua em vários setores, não só da indústria, quanto do agronegócio, e também muito dentro do sistema desse novo processo de fotovoltaico, que é essa energia sustentáveis, né? Que realmente também sofrem prejuízos com relação aos raios infravermelhos. Baseado em cima disso, desses estudos, foi desenvolvido um trabalho, um projeto. A Ecopintura buscou uma solução na área de impermeabilização, de achar um processo de envelopar, através de um processo de envelopamento que lacra o telhado, impedindo que a chuva, até mesmo chuvas fortes, com ventos torrenciais, não permita que essa chuva entre para a parte interna da estrutura. Então, juntando esse processo de reestruturação, de restauração dessas estruturas com produtos de forma sustentáveis que aumente a capacidade de redução de infiltrações pelo processo de chuvas torrenciais, de acordo com essas variações climáticas que está acontecendo no planeta e no mundo. Também temos um processo que elimina, que restaura o processo de oxidação, eliminando essa oxidação sobre o telhado. E por fim, a aplicação de uma película externa, que faz com que esse calor não chegue até a sua cobertura. E quando ele chega na sua cobertura, 98% desses raios infravermelhos são devolvidos para a atmosfera, eliminando aqueles bolsões de ar quente, reduzindo a temperatura interna da edificação sem o consumo de eletricidade. Com isso, ocasiona a redução no consumo de eletricidade na conta de energia elétrica, eliminando esse processo de insalubridade, não total, mas fazendo com que essa norma dessa redução ela consiga trazer um benefício maior sobre o IBUTG, que trata das normas de insalubridades. Então isso para o RH é muito interessante, esse processo desse auxílio nessa parte da redução da insalubridade. E sem contar também com a redução no processo de manutenção de ar-condicionado, que ele vai reduzir drasticamente a parte de manutenção em relação a isso. E o próprio ar-condicionado ele vai ligar menos vezes, com espaços muito maiores, reduzindo o consumo de energia elétrica, porque ele está diante de uma temperatura mais agradável. Então a tendência de ligar o ar-condicionado será menor. Então com isso baixa tranquilamente o consumo de energia elétrica. Então o que nós estamos trazendo aqui é um novo conceito de encarar e enxergar os telhados dessas indústrias. Eles não são simplesmente um telhado. Na realidade, esses telhados têm que ser tratados para o que eles se propõem, que é proteger a estrutura sobre onde ele está implantado. É proteger o que está abaixo dele. E é o que não está acontecendo hoje
no mercado, em função, porque não há não há assim uma atitude com relevância a manter um telhado sempre limpo, agradável, livre de impurezas, livre de bactérias, livre de fungos, com redução de temperatura. Esse não é o conceito que se tinha. E é um conceito que vai ter que ser adotado daqui para frente em funções dessa tecnologia que está vindo aí de uma forma para reduzir custos. E quando você fala em reduzir custos, todos os setores estão envolvidos. E o telhado faz parte desse processo de redução de custo da indústria. Ele faz parte do processo de melhoria, até da própria melhoria da genética, da conservação da genética da semente e dos grãos. Ele faz parte desses cálculos, ele tem que estar dentro desses cálculos. Mas para ele poder ter resultados positivos, ele também tem que estar de acordo com as normas das necessidades que o clima hoje exige para esses locais. Para você reduzir uma temperatura de um telhado, não adianta você fazer só um processo de isolamento, porque o calor existe, isso permanece sobre ele. O que você precisa fazer é uma forma de refletância. E é esse o processo que a ecopintura apresenta. Essa tecnologia que nós estamos trazendo hoje. Fazer com que haja uma refletância nesse setor. E não absorver esse calor e isolar e impedir que ele passe para baixo. Com isso, nós eliminamos ilhas de calor, que é um processo que afeta muito a ecologia, afeta muito o planeta. Reduzindo a temperatura, ajudamos a melhorar muito a parte de insalubridade. Na parte de conservação de sementes, nós ajudamos muito a manter a qualidade genética dessa semente até que chegue ao agricultor. Mas também tem que ser avaliado, dentro desse processo da semente, não só a forma onde ela é guardada, porque quando a empresa produz uma semente de boa qualidade, ela se preocupa com uma embalagem de boa qualidade. Mas a forma que é transportado, também ela afeta a qualidade dessa semente. A forma que o agricultor armazena na sua fazenda quando chega essa semente também é um processo que deve ser enxergado como ponto para manter a qualidade dessa semente. Então, esses processos que a ecopintura está se preocupando em trazer soluções. Por quê? Mas o caminhão não tem como dar solução? Tem como dar solução. Nós temos produtos para solucionar problema tanto de lonas quanto de baús. Reduzimos a temperatura igualmente como se faz na cobertura de estrutura de telhados, tanto de lonas quanto de baús. Então, se você tem uma semente armazenada de forma adequada, transportada de forma adequada, o agricultor guarda ela de forma adequada, automaticamente a produção dele vai ser muito maior. Os prejuízos vão ser menores. E a parte dos grãos. Quando chega na parte de armazenagem dos grãos, se essas estruturas estiverem devidamente protegidas externamente, porque internamente já existe o processo de proteção, o que não existe é um processo externo. Então, se você tem um processo externo que melhora essa redução térmica, os equipamentos internos vão trabalhar com a folga, eles vão eliminar o consumo excessivo de energia elétrica, estão tendo que trabalhar agora bombando a todo vapor para manter as temperaturas num nível estável, sendo que essas estruturas, esses telhados, chegam muitas vezes a 85, 75, 85 graus. É muita coisa, gente. Não tem como isso não irradiar para baixo do telhado. Não tem como. Não é um processo de isolamento que você vai impedir que essa irradiação acabe chegando até o piso. Tem pisos de fábricas aí que muitas vezes chegam a 36, 37 graus o piso, na sombra, estão dando essas temperaturas. Nós temos várias medições de empresas nesse aspecto, nesse segmento. Então, se você reduz a temperatura da cobertura, eliminando esse processo de calor que faça com que ele se mantenha no telhado, você reflete ele de volta, automaticamente essa superfície elas ficam bem mais fresquinha, reduzindo até 12, 15 graus a parte interna dessas estruturas. Em silos nós temos várias medições, que até os primeiros 3 metros para cima, do chapéu para baixo, até 3 metros, as temperaturas estão 5, 6 graus maior do que aquelas que estão mais na parte de baixo do silo. E isso provoca um choque térmico. Provocando esse choque térmico, o que ocasiona?
ocasiona a evaporação condensação de massa úmida. E essa condensação dessa massa úmida acaba afetando com fungos e bactérias, aumentando o número de criação de insetos nesses locais. Então isso é um ponto que mostra que realmente há necessidade de cuidar da eficiência externa dessas estruturas. Interna já existe esse projeto em andamento. E ele funciona muito bem. Só que, infelizmente, ele não está suportando as cargas climáticas que atualmente estão existindo no mundo afora. Então, isso tem que ser revisto. A maneira que a indústria, a maneira que o agronegócio, eles vão ter que mudar a maneira de enxergar essas coberturas de silos, coberturas de armazéns e os telhados das indústrias, para que eles possam reduzir esses prejuízos. Senão, não tem como fazer isso. Hoje o mundo está necessitando que todos os países aumentem ou tripliquem as suas produções para aumentar o número para conseguir alimentar a quantidade de pessoas no mundo afora. O Brasil chegou a comentar em aumentar em até 3 vezes aumentar a produção. Pô, se você aumenta 3 vezes a produção com os prejuízos que está tendo hoje, nós vamos ter 3 vezes mais prejuízo. Então, precisamos sanar esses prejuízos antes de aumentar a produção. Então, o que é mais interessante para você hoje? É aumentar a sua produção ou reduzir o seu prejuízo? Quais são os seus prejuízos hoje? Quanto que o calor reflete de prejuízo na sua indústria, no seu comércio, no seu silo, no seu armazém? Quais são os impactos que esse calor traz em esse setor? É isso que tem que ser revisto. Então, a cobertura de um telhado não é simplesmente uma cobertura, ela é muito mais do que isso, ela faz parte do contexto da economia desses setores. E se não tratar essas estruturas de acordo, os prejuízos vão cada vez ser maiores. E as consequências, os resultados para reverter isso aí, vai chegar um ponto que em alguns setores não vai ter como, a não ser refazer tudo novamente. Ou seja, deixar essas estruturas abandonadas e criarem outras estruturas para continuar produzindo. Então, antes que isso aconteça, eu acho que é mais interessante você fazer uma restauração adequada, que vai custar aí cerca de 10%, 12%, 5%, em alguns casos 5% do custo da sua estrutura. Então temos que ver hoje o que é mais vantajoso. E mesmo assim, se você passar por uma estrutura nova, você vai ter que aplicar um produto dessa qualidade em cima, porque senão você vai continuar ocorrendo no mesmo erro. O erro está em não cuidar da superfície dos telhados e das estruturas de silos, que estão gerando grandes prejuízos em todos os setores. Isso é fato. Existem estudos dentro da Embrapa aí que mostram isso. Não só da Embrapa, como outras instituições internacionais que mostram, que apontam os resultados negativos que o estresse térmico ocasiona, não só na área de proteína animal, como na área humana e como na área de sementes e grãos. Esses estresses destroem a qualidade de todos os produtos. Então é preciso rever esse conceito. A Ecopintura vem justamente trazer esse detalhe, vem apresentar essa nova tecnologia para vocês, que é onde você, cuidando da parte externa da sua edificação, automaticamente os seus lucros vão aumentar muito na parte interna, tanto na parte de manutenção de insalubridade, como a redução do consumo de energia elétrica, eliminando a emissão de CO2, que traz um grande benefício à natureza, reduzindo os impactos ambientais com as ilhas de calor formadas na região onde você está. Então, o processo hoje se dá em cuidar a parte externa, o que não está sendo feito no nosso país. Existem estruturas aí sucateadas pelo país afora. Então, nós viemos trazer esse novo conceito, viemos apresentar para vocês esse novo processo que pode trazer grandes benefícios a esses setores. Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer de forma mais detalhada a parte de proteína animal e a parte de sementes e grão. Quais são os impactos verdadeiros sobre o grão, sobre a semente, quais são esses valores, esses prejuízos, e na área de proteína animal. E um dos problemas muito sérios, que é na parte da avicultura, é a parte da salmonela, o controle da salmonela. E os nossos produtos, ele tem a capacidade de combater também esse processo dessa contaminação. Tanto que pode ser aplicado na parte interna de frigoríficos, como na parte de abatedouros. Então, é um produto de alta tecnologia. Ele é formado, ele é desenvolvido dentro da nanotecnologia. Então, produtos que trazem realmente soluções para o seu empreendimento e para a sua estrutura.
E com isso nós damos uma garantia de 6 anos sobre a aplicação dos produtos e a mão de obra, com relação a esses setores que estão sendo tratados. A todos uma boa tarde, muito obrigado e até o próximo vídeo.